Gente, e essa treta que deu na reunião do conselho do Clube Palmeiras, vocês viram? Vou passar aqui pra vocês. Quem é você? Você é covarde. Eu sou presidente do Palmeiras. Quem é você? Essa gestão é incompetente. Leila, você tem que amar o Palmeiras, não a você. Você ama você. Eu só tenho mais uma coisa para falar. É o terceiro mandato. Isso é imoral. Isso é amoral. A primeira coisa que vai acontecer é ela pedir para votar o terceiro mandato. Aí ela vai fechar o conselho, vai pedir para votar SAF. Vota SAF e aí vai fechar o conselho. O conselho vai ser fechado. Vocês vão ficar em casa. É isso que vai acontecer. Obrigado, Alcir. Boa noite. E menos empáfia, menos arrogância e mais humildade, mais competência. Nós somos tetra vice-campeão. Gestão perdedora. Obrigado. Esse conselheiro que veio aqui me ofendeu a minha gestão, ele fala e vai embora? Ele é covarde? Você é covarde. Você é covarde. Quem é você? Quem é você? Você é covarde. Eu sou presidente do Palmeiras. Quem é você? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida? Você é um covarde, tá? Fala e vai embora. Não vou deixar embora. Não vou. Quando o Palmeiras caiu 2 vezes, quase a terceira vez, você veio aqui dar escândalo, hein? Você veio aqui? O que você faz na vida, meu filho? O que você faz na vida? O que você faz na vida? Nada. Então você é um fracassado. Que você não faz nada, é um fracassado. Eu não vivo do Palmeiras, tá bom? E você é um fracassado e covarde. Gente, vocês viram que foi um bate-boca bem intenso ali entre um conselheiro do clube e a executiva, a Leila, que é a presidente, né, que toca ali o dia a dia do clube. O que eu trago aqui de interpretação desse caso é uma análise em relação aos conflitos de interesses que estão envolvidos aí nessa discussão e que a gente precisa conseguir identificar, que é isso que eu trago no meu livro. E essa é uma oportunidade de a gente fazer isso na prática, né? Então, existe ali um descontentamento por parte do conselheiro em relação à gestão, é o que ele declara, então esse é um interesse declarado, né, é um descontentamento, então seria ali um ajuste de gestão. Mas, durante a fala, tanto dele quanto dela, parecem alguns interesses que não estão declarados, que estão ocultos, mas que eles estão presentes. Então, por exemplo, quando o conselheiro fala que ela está buscando um terceiro mandato e que isso não está dentro do estatuto, do regulamento, do regimento do clube, ele traz ali à tona um interesse oculto, que é talvez uma manutenção ali do poder, do status. A gente não sabe exatamente se isso está sendo costurado ou não, talvez sim, talvez não, eu não acompanho muito bem o clube, mas declara ali um interesse que está oculto, que é a manutenção ali do cargo, do poder, além do que o previsto. Então haveria uma articulação política ali para que isso fosse feito. E aí ele traz isso à tona como uma forma de tentar alertar os colegas conselheiros ali que numa eventual reestruturação societária do clube, que é quando ele cita a SAF, que é um tipo de estrutura de administração, seria possível criar um outro tipo de conselho, um outro tipo de instância de governança, e que aqueles conselheiros até então não fariam parte, poderiam não fazer parte. Então ele coloca isso como uma ameaça ali, como algo que ameaça a participação dos outros conselheiros, né? Então fala, vocês vão ficar em casa, vocês não vão ter mais espaço aqui. E aí ele deixa claro um interesse oculto dele, que é continuar tendo a participação, tendo a alçada, tendo acesso a informações, tendo talvez um poder de decisão como conselheiro, embora, até onde eu sei, os conselheiros do clube, eles não têm ali uma remuneração financeira, eles fazem de forma voluntária, mas tem outros tipos de interesses que não financeiros, influência, status, enfim, tem uma série de outras questões, né? E aí,
o resumo de tudo isso é que os interesses deles começam a ser trazidos para a mesa da pior forma possível, em formato de acusação, porque todos os interesses são legítimos, né? Eles podem não ser tão bonitos, tão altruístas, mas eles estão lá, eles existem e eles movem as ações das pessoas, né? Isso que o quarteto do alinhamento traz. E aí, o que acontece? Quando eles vêm à tona, eles vêm em formato de acusação e de um cunho muito pessoalizado, então parte para a agressão pessoal, né? Chamando ele de que a pessoa não tem sucesso financeiro, não tem sucesso profissional. Eu não conheço a história do conselheiro, mas é isso que a Leila deixa ali a entender. Então parte, tanto ele quanto ela partem para acusações pessoais, e isso cria ali um campo muito ruim para que haja algum tipo de alinhamento, né? Então, quando a gente vai para esse campo pessoalizado, a gente realmente tem muita dificuldade depois de, a partir daí, construir algo produtivo. Então, por isso que o quarteto do alinhamento, ele parte do princípio de identificar os interesses de forma genuína, de forma transparente, de forma respeitosa. A partir do interesse, a gente identifica quais são os incentivos que aquele interesse gera, quais ações esses incentivos vão levar e os resultados que essas ações devem produzir. Então, é esse quarteto que acaba trazendo ali uma ideia mais clara de como a gente consegue criar processos mais alinhados e evitar esse tipo de discussão, esse tipo de desentendimento que cria mais desgaste, cria mais risco para o clube, para a empresa, e um risco de imagem, um risco político, um risco de operação. Então a gente tem uma metodologia de como conseguir evitar esse tipo de situação. E você já viveu algum tipo de situação assim também, de conflitos internos que se transformam em acusações pessoais e que acabam criando um problema ainda maior? Se tiver, me conta aqui.